Bom dia. Tá frio aqui, né? Eu saí de casa, tava sol, aí no caminho parece que eu fui passando num portal, sabe? E aí quando eu cheguei aqui tava frio, tá? Mas tá sol lá para baixo, tá? Pode ser que ele suba para cá, né? Vamos torcer. Muito bem. Vamos dar continuidade à nossa aula que está tratando a respeito do estudo bíblico indutivo. Né? Lembram disso? Sim? Maravilha. Vamos começar orando, então, e aí a gente dá sequência, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado, Deus, por esse tempo que temos como igreja, de, mesmo numa manhã fria, estarmos juntos, nos aquecendo, parando e pensando a respeito da Tua palavra e nos estimulando a estudarmos e aplicarmos ela em nossas vidas, para que possamos atingir a maturidade espiritual com o objetivo sempre de agradar ao Senhor. Nos conduza nesta manhã, oramos assim no nome do Senhor Jesus, amém. Muito bem. Eu estou com um pouco de tosse, então pode ser que às vezes eu abaixo o microfone para tossir. Na aula passada, nós falamos a respeito do método da observação. Lembram-se disso? O estudo bíblico indutivo, ele usa aquela metodologia joia, né? Joelho e oração, observação, interpretação e aplicação. O objetivo de todo estudo bíblico não é apenas de obter conhecimento, mas é obter um conhecimento que te leve à prática espiritual da palavra de Deus na sua vida, com o objetivo de glorificar a Deus, levando você à maturidade. E no método de observação, nós falamos sobre vários aspectos que são importantes quando você vai observar um texto, né? Você precisa fazer perguntas para o texto para que você possa ter uma melhor compreensão e as respostas, a busca das respostas a essa pergunta te ajuda a ter um melhor entendimento para que você possa fazer uma boa interpretação bíblica e, com isso, te levar a uma boa aplicação, tá? E aí nós distribuímos o material para vocês, com uma lição de casa. Eu não sei se vocês se lembram dessa lição de casa. Com certeza vocês lembram e fizeram e trouxeram ela para a aula. Eu não tenho dúvida, porque são alunos aplicados, né? E aqueles que fizeram assim com muita excelência vão ganhar 1 ponto na média, tá bom? Para ajudar você no próximo semestre, né? E os alunos que foram mal, que não fizeram a lição de casa, vão ficar de castigo hoje, tá bom? Porque eu já combinei com os pastores aqui, vai ter uma aula de reforço depois do culto, tá bom? Muito bem. Nós selecionamos o texto de Atos 1:8, ok? Então, abre a sua Bíblia em Atos 1:8. Apesar dela estar projetada aqui, eu quero que você abra a sua Bíblia, porque a gente vai finalizar esse exercício juntos, tá? Nós vamos finalizar esse exercício juntos e aí vamos entrar no próximo tópico, que é de interpretação. Quem abriu Atos 1:8 aí fala amém. Muito bem. O texto então diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Certo? Então, qual a primeira coisa que você precisa observar é qual é o contexto de Atos 1:8? Tá? Qual é o contexto? O que é que estava sendo falado ali? Quem eram aquelas pessoas que estavam lá? Você precisa entender um pouquinho do contexto, né? Então a gente tem ali, ó, palavras de Jesus, Lucas escrevendo o texto de Atos, a descida do Espírito Santo, o início da igreja, a expansão do evangelho.
quando a gente faz um estudo de uma pequena passagem bíblica, é muito importante que você faça a leitura toda do livro. Bem importante que você faça toda a leitura do livro. Por quê? Porque é como se você fizer só a leitura, o estudo e a interpretação apenas da passagem, é como se você estivesse passando pelo corredor e ouvisse duas pessoas conversando e pegando só um pedaço da conversa. A chance de você fazer uma interpretação errada dessa conversa é muito grande, não é verdade? Porque você não tem o contexto, né? Você não sabe do que estavam falando. Você ouviu um pedaço da conversa, mas você não sabe o todo. Quando a gente faz o estudo da palavra de Deus, é muito importante que você faça a leitura de todo o livro, para que você possa ter essa visão do contexto. E a leitura da Bíblia toda, para que você possa ter uma compreensão do contexto maior. Tá? Então, é muito importante essa leitura, para que você possa ter o entendimento do que está acontecendo aí. O segundo aspecto dentro desse processo de observação é o entendimento do gênero literário. Vocês vão receber aí um marcador de Bíblia que você pode depois colocar dentro do seu celular. Brincadeira, né, gente? Porque hoje um monte de gente só traz o celular. Antigamente você fazia o marcador de Bíblia, ficava junto com mais um monte de outros marcadores de Bíblia, né? Provavelmente, se você é daquela época do esmilinguido, você devia ter uns 400 marcadores de Bíblia do esmilinguido dentro da Bíblia, né? Pois é. Eu falei esmilinguido, tem gente aqui que não faz a menor ideia do que é esmilinguido, né? Depois vocês, os mais velhos aí, conta aí, ó. Então, aqui nesse marcador, você tem a estrutura aqui dos textos, a divisão. De um lado, o Antigo Testamento, do outro, o Novo Testamento, tá? Dentro do Novo Testamento, você tem os evangelhos, você tem o livro histórico, você tem as epístolas de Paulo, as diversas, e você tem um livro profético, tá? Então, depois vocês vão receber esse material aí que vai ser entregue para vocês, e aí você precisa buscar dentro dessa colinha aqui, qual é o gênero literário. Então, olha só, nós não estamos falando aqui que o Novo Testamento ele é dividido em evangelhos históricos, epístolas de Paulo, epístolas diversas e proféticos. Lucas se enquadra em qual desses aqui? Desculpa, Atos. Histórico, certo? Histórico, ele tem uma narrativa. Um livro histórico, ele sempre tem uma narrativa. Ele está contando o quê, gente? Uma história, certo? E aí, então, você começa a fazer as perguntas para o texto. Então, ó, quem? Quem escreveu? Quem estava ali? Quem está falando? Quem está ouvindo? Quem falou? Quem é que vai ser a testemunha? Quem será a testemunha? Quem é o Espírito Santo? Observe que, ao fazer pequenas e simples perguntas, você expande a sua visão e o seu tempo de estudo. Por quê? Porque não é só fazer a pergunta, né, gente? Certo? Você tem que fazer o quê? Tem que buscar a resposta, né? E aí é que dá o trabalho. Dá mais trabalho buscar a resposta do que fazer a pergunta. Então tem gente que fala assim, poxa vida, mas fazer a pergunta para mim é mais complicado. Mesmo que você não consiga fazer todas as perguntas, o pouco de perguntas que você vai fazer já vai ser suficiente para te dar bastante trabalho, para você pesquisar bastante coisa. E conforme você vai buscando as respostas dessa pergunta, pode ser que você já vá achando outras respostas de outras perguntas que você vai fazer. Né? Então, por exemplo, quem que escreveu o livro de Atos? Lucas. Para quem que ele escreveu? Para Teófilo. Quem é que está falando aqui? Jesus. Quem é que vai ser testemunha?
Os apóstolos. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus, certo? Muito bem. O que? Próximo grupo de perguntas aí, ó. O que é que está sendo dito, né? O que vai acontecer com os discípulos dali para frente? O que é descer? Que poder é esse que ele está falando? O que é ser testemunha? Então você tem mais um grupo de perguntas aí que vão expandindo o teu estudo, certo? Então o que é que vai acontecer dali para frente? O texto diz o que lá, ó? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, ó, o que acontecerá com os discípulos dali para frente? Eles vão ser o quê? Testemunhas, serão minhas testemunhas, certo? O que é descer? Hã? É a presença do Espírito Santo sobre eles, certo? Lembra, gente, você só vai trazer o entendimento do estudo para a sua vida depois que você faz a interpretação e aí vai para a aplicação. Então, neste momento, você está concentrado apenas nas pessoas que estão envolvidas ali. Você ainda não está trazendo para você. Porque a tendência nossa é, na busca dessa resposta, assim, não, eu vou ser testemunha, porque eu vou receber o Espírito Santo, e aí eu vou sair para falar. Calma, que você só vai trazer isso para você lá na frente do estudo. Aqui você ainda está o quê? Analisando o texto. Tudo bem até aqui, gente? Sim ou não? Balança a cabeça para eu ver? Ótimo. Muito bem. Outro grupo de perguntas. Onde? Onde é que está sendo dito isso? Aonde é que está sendo conversado? Quando ele fala ali de Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, aonde é isso? Você tem que abrir um mapa, tem que entender o mapa da região naquele contexto geopolítico. Você precisa ter uma compreensão para que você possa entender por que ele está dizendo isso, por que ele está falando que é daqui, depois aqui, depois aqui, depois lá. Porque quando você entende aonde as coisas estão acontecendo, isso ajuda você no teu processo de interpretação, que é quando você vai tentar entender a verdade que está por trás do texto, a verdade revelada de Deus para nós daquilo que está por trás do texto. Que esse é o processo de interpretação. E quando? Quando que isso vai acontecer? Em que momento que isso vai acontecer? Quando é que foi escrito isso? Que momento é que foi escrito isso? Quando o Espírito Santo descer? Quando for testemunha? Tudo isso faz parte dentro desse processo maior de interpretação. E você percebe que são perguntas simples. O que, quem, quando, onde, por quê? Perguntas simples, mas que dá bastante trabalho, porque você tem que buscar as respostas. E aí você pode utilizar outros recursos que podem te auxiliar neste processo. Então, um bom dicionário bíblico vai te ajudar nisso. Um bom aplicativo, tem muitos aplicativos que são muito bons, tem opções pagas e opções free, que vai te ajudar dentro desse processo. Você tem bíblias de estudo que podem te ajudar. Você tem atlas que pode te ajudar, atlas do período histórico, que pode te trazer uma compreensão. Queria falar sobre comentário bíblico, que é uma coisa que às vezes a gente usa, mas só uma sugestão e uma dica importante. Um comentário bíblico, ele sempre vai trazer o estudo de uma outra pessoa para o texto. Ok? Então, é aquilo que a pessoa leu, estudou
e interpretou, e ele está colocando ali no comentário. O comentário bíblico não é a Bíblia. O comentário bíblico é o estudo daquela pessoa em relação ao texto. Então, quando você abre um comentário bíblico, você tem ali uma carga de informação que essa pessoa se utilizou para fazer as observações dele a respeito do texto. Então, você tem que considerar a teologia do cara, qual que é a doutrina que ele segue, todos esses aspectos. Por isso que você busca, sim, um comentário bíblico que pode te auxiliar, mas só depois que você fizer o seu estudo, para que você não seja induzido no processo de interpretação, porque nós estamos falando que o estudo bíblico ele precisa ser indutivo e não induzido. Se você abre um comentário bíblico, você já está sendo induzido pelo comentário. Outro aspecto importante que é a inteligência artificial, tá? Que, olha, gente, traz o que você colocar ali de pergunta da Bíblia, ele vai trazer tudo, tá? Mas esses tempos eu fiz um teste, abri um texto, pedi para ele fazer para mim a explicação do texto, e aí eu falei assim, agora eu quero que você traga para mim todas as fontes que você utilizou para construir isso aí. Veio até vídeo do YouTube. Tá? A inteligência artificial, ela faz uma varredura de tudo que tem na internet para te entregar um conteúdo. É isso que ela faz. Não tem nada de inspirado aí, tá bom, gente? É só programação. Então, você tem que tomar muito cuidado porque ele pega tudo quanto é coisa e traz para você. Então, tem os prompts corretos para você poder utilizar para te trazer uma informação um pouco mais coerente com a nossa crença. Por isso que é muito importante que você tenha um bom conhecimento doutrinário para isso também te ajudar no teu processo de interpretação, mas vai ser falado mais para frente. Certo? Qual que é a estrutura do texto? Então você tem lá todo o desenvolvimento. Primeiro você tem lá Jerusalém, depois você tem Judéia e Samaria, e depois você tem lá os confins da terra, que é o esboço do livro de Atos. Então, do capítulo 1 ao 7, você tem lá tudo acontecendo em Jerusalém, depois você tem do 8 ao 12 Judéia e Samaria, e depois você tem os confins da terra. Tá bom? Qual é os termos chaves? Espírito Santo, poder e testemunha. E conclusão, acabou a aula. Gostaram, gente? Foi bom, né? Tá bom? Vamos ter um intervalo um pouco maior hoje, né? De uma brincadeira. Não acabou, não. Bom, dúvidas? Tudo bem até aqui, gente? Sim? Maravilha. Oi. Perfeito. O processo, Laura, ele é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo, tá? O que muda quando você trabalha o gênero literário, então você está olhando, por exemplo, os livros poéticos. A estrutura que é utilizada dentro dos livros poéticos, ela é diferente da nossa estrutura ocidental quando a gente fala de poesia. Então, eles usam muito paralelismo. Então, ele faz comparação. Então, ele compara uma coisa com outra coisa para te entregar uma ideia. Quando você faz o estudo de uma lei, quando você faz um estudo de um livro histórico, narrativo, onde você tem a genealogia, o processo e as perguntas são exatamente os mesmos. Inclusive, quando você vai ler, por exemplo, a lei, você precisa entender aonde ela foi escrita, quem escreveu, o que está sendo dito, tá vendo? As perguntas são as mesmas, tá bom? Beleza? Tudo bem até aqui, gente? Maravilha? Então agora, hoje, nós vamos dar sequência e vamos entrar agora no processo de
interpretação da Bíblia. E aí eu vou chamar aqui o Hernan e o Mateus, que vão conduzir esse momento aqui para nós. Tá bom? Bom dia, igreja. Tudo bem? Bom dia. Eu vou pedir a ajuda do Yudi, do Timóteo e do André para a gente distribuir a nossa... Bom, duas coisas. Primeiro, aquele marcador de texto, de página, que o Robson falou, e também uma folha que vai servir para a gente estudar essa parte da interpretação. Assim como tivemos na parte da observação, teremos também na parte da interpretação. Eu só vou pedir uma coisinha. Temos um problema bom de resolver aqui, que é eu, infelizmente, imprimir menos páginas do que temos pessoas. Tudo bem, faz parte. Vou pedir uma gentileza. Para os casais, aqueles que estão com seu esposo, com a sua esposa, peguem um por casal, por favor. Aí a gente consegue garantir que todos tenham aí as suas folhinhas, e se eventualmente alguém ficar sem e quiser, depois a gente pode ou imprimir ou mandar o arquivo também. Tudo bem? Vamos começar aí, enquanto o pessoal vai distribuindo, tudo bem? A interpretação, que vai ser nossa aula de hoje, eu gosto de usar duas analogias para falar sobre interpretação. Eu vou fazer isso de maneira muito rápida. A primeira delas é uma analogia de uma ponte, tudo bem? Pontes, elas servem para conectar lugares. A interpretação, ela é uma conexão de dois lugares. Então, nós estamos caminhando para adentrar o mundo do autor, e do leitor, e daqueles que estão envolvidos naquele texto. Então, não podemos, com a nossa cabeça de anos 2000, pensar como aquelas pessoas que 2.000 anos, talvez 3, 4.000 anos atrás, estavam pensando e agindo e sentindo. A interpretação, ela então tem que ser um caminhar para adentrar o mundo do autor. Então, esse é uma primeira analogia. Então, a gente vai ter que colocar nossa cabeça no lugar desse autor e desses leitores para poder fazer uma boa interpretação do texto no momento em que ele foi escrito. A gente tem que tomar um cuidado de não, com a nossa cabeça dos anos 2000, nossa cabeça de hoje, nosso contexto de hoje, nossos pressupostos de hoje, a gente querer entender um texto lá atrás e falar, mas olha aqui, isso daqui, isso daqui. Não, algumas coisas são culturalmente diferentes. E como, então, a interpretação vai fazer esse movimento. E uma outra analogia, bom, só retornando, temos aqui os 3 passos, então, observação, interpretação e aplicação, estamos no passo 2. E a outra analogia, muito rapidamente, é uma analogia de uma casa, tudo bem? Para aqueles que já participaram de uma construção de uma casa, ou que já sabem, talvez eu assassine alguns termos da arquitetura ou da engenharia aqui, então os irmãos me perdoem. Mas a observação, ela vai funcionar como um fundamento, tudo bem? Ela vai funcionar sobre aquilo onde nós construiremos em cima. Se você fizer uma boa fundação, você provavelmente terá uma boa casa, um bom prédio construído em cima daquilo. Se a sua fundação for fraca, vocês já sabem o que vai acontecer. Ou talvez ele não aguente uma casa tão bem estruturada, ou muito provavelmente ela vai cair. A interpretação, ela é tudo que é estrutural dessa casa. Então vamos colocar vigas, vamos colocar paredes, vamos colocar tudo aquilo que vai tornar a estrutura da casa uma casa. Essa é a interpretação. Entretanto, uma casa com bom fundamento e com boas paredes, ela não é ainda uma casa. Ela não, entendam bem, serve ainda. Ela não serve para o propósito de uma casa. E que, então, vai ser, vou dar um pequeno spoiler aqui, vai ser a nossa última etapa, que é a aplicação, que será como tornar essa casa uma casa de verdade. Tudo bem? Eu gosto de uma frase que o Howard Hendricks ele escreve no livro Vivendo da Palavra. É um livro que fala basicamente sobre estudo das Escrituras, sobre um método de estudo bíblico. E ele vai falar o seguinte: gosto de me referir ao passo da interpretação como um processo de recriação. Tentamos nos colocar no lugar do autor e recriar a sua experiência. Pensar como ele pensava, sentir como ele sentia e decidir como ele decidia. A gente tem que perguntar o que isso significa para ele, antes de perguntar o que isso vai significar para nós, para mim. Tudo bem? Teuzão? Tudo bem. Todo mundo conseguiu receber a folha já? Não? A gente tem mais folhas ali? Acho que não. Tem uma aqui. Bom, eu tenho uma aqui também. A gente pode entregar também. Por favor. Dá para tirar a cópia. Tenho aqui, acho que lá em cima. Beleza.
Bom, para seguir a parte da interpretação, então, a gente separou em 3 grandes tópicos aqui. Se vocês quiserem acompanhar pela folha, dá para seguir o fluxo do raciocínio aqui. Primeiro, a gente precisa olhar para o contexto. Então, o Robson ele já pincelou bastante aqui como que o contexto é importante para a gente entender sobre o que se trata, sobre o que está sendo dito. Depois disso, a gente precisa olhar para o autor e para o leitor. Então, quem que estava escrevendo e para quem que estava escrevendo, por que ele estava escrevendo aquilo daquele jeito, porque ele sabia como as pessoas iam entender aquilo. E aí sim a gente vai conseguir entender qual que é a mensagem que ele estava transmitindo, qual que era o verdadeiro significado. E a gente vai ver aqui em alguns momentos que muitas vezes ele não vai jogar o significado na nossa cara, porque para bom entendedor, às vezes meia palavra basta, ou às vezes ele falou de um jeito que para aquela época fazia muito sentido, mas para hoje a gente já não está tão acostumado. Às vezes a gente vai para uma outra região do Brasil e a gente já não consegue entender direito como as pessoas falam, dependendo da gíria que elas utilizam. Dependendo da idade da pessoa, você já não consegue entender direito. Então você precisa se colocar no lugar dessa pessoa, dessa região, dessa cultura, para entender o que eles estavam falando. Mas antes da gente começar nesses 3 tópicos, eu queria trazer um exemplo aqui, e me perdoem se for um exemplo meio besta, mas um exemplo para mostrar como que, tirando do contexto, eu consigo fazer com que essa frase signifique praticamente qualquer coisa. Ou seja, uma frase, um texto fora do contexto, ele vira um pretexto. O que significa isso? Vira uma desculpa. Se eu tirar esse texto aqui do contexto original dele, ele vira uma desculpa para eu dizer qualquer coisa que eu queira dizer. Então imagina que nem o Robson disse aqui, você está passando por um corredor e encontra um casal conversando, você passa por eles e ouve só essa seguinte frase: Robson entrou e fez xixi. O que isso significa para o contexto do casal? Não sei. Robson, pode ser o nosso querido Robson aqui, e ele pode ter entrado num banheiro químico. O que isso significa? Beleza, ele entrou no banheiro químico. Pode ser que ele estivesse num show, ou estava fora de casa, estava muito apertado, e ele precisou, no momento de desespero ali, entrar no banheiro químico. Beleza, o que isso significa pra gente? Talvez não muita coisa. O Robson estava apertado, ele precisou entrar no banheiro e usar o banheiro. Ok. Agora, e se o Robson for o cachorro desse casal? E se ele falou que ele entrou na piscina? Opa, aí o significado já muda. Porque você imagina o seguinte, imagina que a esposa está falando isso para o marido. Robson entrou e fez xixi. Ela não quer informar o marido ou fazer um simples comunicado de que o cachorro entrou na piscina e fez xixi. Ela está dizendo possivelmente 2 coisas ali. Ou você deixou o cachorro solto, você não prendeu o cachorro direito, ele entrou e fez o que não devia. Ou pior, a aplicação já. A piscina está suja, alguém vai ter que limpar. Então, Robson entrou e fez xixi. No primeiro contexto, era só uma informação. No segundo contexto, já tem um sentido de mais bronca ali, já tem uma discussão ali dentro. De repente, Robson pode ser também o filho desse casal, que estava na cadeirinha ali no carro. Assim que ele entrou no carro, ele fez xixi, de novo. Aí não tem muito como você culpar o bebê, mas o carro está sujo, alguém vai ter que limpar o carro, alguém vai ter que mandar o carro para o lava rápido. E ainda, imagina que essa, na verdade, é uma comunicação entre 2 espiões no meio do corredor. Aqui a gente tem o exemplo do 007. Ele ouviu a frase, Robson entrou e fez xixi. Ele desliga o telefone e segue para a missão dele. O que isso significa? Agora a gente já não sabe. Robson pode ser qualquer coisa, entrou pode ser qualquer coisa, e fez xixi pode ser qualquer outra coisa. De repente, o chefe dele está comunicando que ele tem que pegar um alvo dele e matar esse alvo, por exemplo. Ou que a missão deu errado, ele tem que abortar a missão e tem que seguir para o plano B. De repente, o significado já é completamente outro. Eu posso dizer que Robson entrou e fez xixi é uma metáfora. E agora a frase ela pode significar qualquer coisa que eu queira que ela signifique. Então, por isso que é muito importante a gente prestar bastante atenção no contexto. Em qualquer contexto, a gente viu aqui, pode significar qualquer coisa. E agora sim, a gente vai para o primeiro tópico. Aqui, que é justamente o contexto da passagem. Vocês podem ver na folha que a gente entregou, a gente separou em 4 grandes tópicos. Não dá para dizer que são os únicos, mas foram as escolhas que a gente achou mais prudentes para essa aula aqui. O primeiro deles vai ser o cultural, depois o contexto natural ou geográfico, contexto histórico e, por fim, o contexto teológico. É bastante coisa? Parece bastante coisa. Mas a gente vai passar devagarzinho aqui, mostrando um exemplo para cada um deles, e vocês vão ver que não é tão difícil assim. Tá bom? Então, vamos lá. A cultura. A gente precisa entender
que nem eu já comentei aqui, de, por exemplo, a gente vai em outras regiões, em outros países, a cultura das pessoas é completamente diferente. Um ato que aqui no Brasil, por exemplo, é amigável, de você chegar e abraçar uma pessoa, na Europa, no Japão, pode ser um negócio meio intrusivo, assim. Você não cumprimenta as pessoas tão calorosamente como você cumprimenta aqui. E assim vale para várias outras gírias e vários outros contextos que a gente vai encontrar nos textos bíblicos. Então, se atentar à cultura da época e da região. A gente está falando, de novo, ali do Oriente Médio. Aqui a gente tem um primeiro exemplo, tá bom? É o texto bem conhecido ali do Bom Samaritano, em que Jesus ele vai dizer o seguinte. Em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto um homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. E aqui é importante, não sei se está dando para ver bem, mas a gente tem 3 termos importantes do porquê Jesus usou esses 3 personagens. A gente tem um sacerdote, um levita e um samaritano. Por que ele usou um sacerdote, um levita e um samaritano? Quem eram o sacerdote, o levita e o samaritano? O sacerdote e o levita, a gente já está mais acostumado, eles tinham funções muito importantes ali no templo e na religião judaica. O sacerdote é responsável ali pelos sacrifícios e os levitas pelos demais cuidados do templo. Normalmente a gente associa muito a música, ao louvor, à adoração ali no templo. Então Jesus ele já está falando de 2 homens religiosos, 2 homens que você espera que vão se importar com as outras pessoas, que vão cuidar das outras pessoas. E esses 2 passam reto. E ele traz o terceiro personagem, um samaritano. Ele podia trazer qualquer outro personagem, mas ele traz um samaritano. Por quê? Porque os samaritanos, no geral, eles eram vistos como inimigos ali do povo judeu. Jesus estava falando para os judeus, ali, se a gente observa o contexto. E ele traz um samaritano. Ele traz um povo que os judeus eles tinham muito preconceito para com esse povo. Então ele traz não só 2 religiosos para não fazerem o que se é esperado deles, mas ele traz um samaritano, uma pessoa muito ruim para os judeus, fazendo o que os religiosos deveriam ter feito. Então ele traz um inimigo fazendo uma coisa boa. Por isso que é importante a gente entender qual que era o contexto. Os judeus odiavam os samaritanos. Então imaginar um samaritano fazendo uma coisa boa era um exercício meio difícil para um judeu. O segundo tópico, aqui a gente trouxe como natureza, o contexto natural ou geográfico. Também é importante, o Robson ele disse para pegar o Atlas, para a gente ver o que estava se passando ali na região, de repente nas viagens de Jesus ali, ou de Paulo, ver de onde para onde ele foi. A gente tem também nesse texto do Bom Samaritano. Ele traz um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Podia ser qualquer estrada, né? Podia ser qualquer estrada ali da região, mas ele traz Jerusalém para Jericó. E aqui, pesquisando um pouquinho, a gente acha um viajante que postou nas redes sociais o trecho de onde supostamente ficaria essa estrada. Não uma estrada bem pavimentada como a gente tem hoje, mas o caminho que os viajantes faziam a pé de Jerusalém para Jericó. E é um caminho longo, é um caminho bem sinuoso, como vocês podem ver aqui. É um caminho bem curto, é um caminho com uma estrada não muito agradável. E ele tem muitos declives, é uma estrada que ela desce muito ou sobe muito. Então é uma estrada perigosa. Vocês podem ver que tem muitos lugares aqui para os assaltantes ou para os ladrões se esconderem. Você não tinha uma segurança muito grande ao atravessar a estrada, ainda mais a pé, ou com uma grande comitiva ali. Você não sabe o que você vai encontrar na próxima curva. E mais interessante, o Hernan ele pontou isso aqui também, era uma estrada pequena. Você não tem como, tendo um homem caído ali na estrada, não ver. Dar a desculpa que você não conseguiu ver esse homem caindo. A estrada não é muito longa. Aqui dá para ver a sombra do homem que estava gravando e aqui também um homem passando por ela. Não tinha como, se uma pessoa tivesse caído aqui ou mesmo no meio, você não vê a pessoa. Então Jesus está mostrando que os sacerdotes, o levita, eles viram o homem e resolveram ignorar o homem ativamente. Não é que eles não viram ou estavam com muita pressa e não deu para ver. Eles com certeza viram, mas eles resolveram ignorar. E o samaritano, de novo, o inimigo do povo judeu, ele viu e teve piedade dele. Então, o contexto natural é bem importante para a gente entender. Próximo, contexto histórico. Aqui a gente colocou questão da história. Entender quais eventos eram importantes para aquele povo, quais eventos marcaram aquele povo. Então, hoje, por exemplo,
a gente tem eventos históricos recentes que marcam ou moldam o nosso pensamento. Por exemplo, o mais recente, grande evento, foi a pandemia. A pandemia, inegavelmente, mudou muitas coisas do nosso dia a dia, muitas coisas do nosso cotidiano. Muitas pessoas que antes trabalhavam dentro do escritório, agora podem trabalhar em casa, por exemplo. Agora, quando a gente fica doente, a gente usa máscara no rosto. Antes a gente não usava tanto. A gente passa mais álcool em gel, coisas assim. E a gente já tem mais medo de uma grande doença aparecer de novo e causar todo esse caos. Da mesma forma, existem grandes eventos históricos importantes que preocupavam ou eram muito frescos na memória dos judeus naquela época, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Quando você tem, por exemplo, no Antigo Testamento, eles falam bastante do Êxodo, da libertação que Deus trouxe ao povo dos egípcios, do faraó, dos inimigos deles ali no Egito, da escravidão. Então, sempre que eles fazem essa referência da libertação do Êxodo, era um evento marcante, um evento que falava para a identidade do povo judeu. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Aqui, eu trouxe um exemplo do Novo Testamento. Em 1 Pedro, ele fala: tenha uma conduta correta entre os pagãos, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como enviados por ele para punir os que praticam o mal e aprovar os que praticam bem. Pedro ele escreve aqui mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. Ali, se não estava institucionalizada, já havia um movimento no Império Romano para oficializar a perseguição aos cristãos. Se não tinha perseguição oficializada, pelo menos já tinha um grande preconceito, um mal-estar ali do povo romano, do Império Romano, em relação aos cristãos. Pedro ele escreve isso tendo isso em mente. Ele sabe que tem gente, como ele diz aqui, acusando os cristãos de praticarem o mal. Diante desse contexto histórico do que eles estão vivendo ali, ele pede: não, continuem, perseverem, continuem se sujeitando a todas as autoridades, por mais que elas estejam perseguindo vocês. Sujeitem-se e continuem praticando bem, para que os pagãos que estão acusando vocês agora glorifiquem ao Senhor no dia da intervenção dele. Então, Pedro ele tem em mente esse contexto histórico. É muito importante, porque senão, se a gente não tem isso em mente, não sabe que os cristãos eles estavam enfrentando essa perseguição, às vezes a gente pode passar batido, achar que é só uma perseguição genérica, quando na verdade não era. Por fim, a gente vai olhar para o contexto que a gente chamou aqui de teológico, mas é muito importante também, porque a gente sabe que Deus ele vai se revelando de uma forma gradual ou progressiva ao longo da Bíblia, da história bíblica. Então ele vai mostrando, revelando partes do seu plano de salvação aos poucos, ao longo da história. Então a gente não pode deixar de lembrar que o povo no Antigo Testamento, por exemplo, não sabia a de Jesus, por exemplo. Eles tinham, sim, uma expectativa de um Messias, tinham as profecias ali, mas a gente precisa lembrar que tem algumas coisas do Novo Testamento que eles não sabiam, porque Deus ainda não tinha revelado, os livros ainda não tinham sido escritos. Então, lembrar aqui a revelação e o relacionamento deles para com Deus. No Antigo Testamento, a gente tinha ali toda a lei explicando como é que eles deviam fazer os sacrifícios, onde eles deviam fazer os sacrifícios, o que eles podiam ou não podiam fazer, como eles tinham que se purificar ou não. No Novo Testamento, as coisas já mudam, então precisa ter isso em mente também. O que Deus já tinha revelado sobre ele e como ele se relacionava com o povo, como o povo se relacionava com ele também. Para um exemplo, a gente trouxe também 1 Pedro, mais uma vez, um pouquinho mais para frente, ele vai dizer o seguinte: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem pecado? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Esse texto que ele traz aqui é um texto de Isaías. E é muito interessante porque ele resgata uma profecia do Antigo Testamento e mostra para o povo, essa profecia aqui, que falava assim, apontava para o Messias, mas que o povo ainda não sabia direito a quem se referia até a vinda de Cristo, ele fala, era de Cristo que ele estava falando. Então agora a gente sabe que essa profecia do Antigo Testamento fala de Cristo. Mas quem sabe disso? O povo que estava lendo a carta de Pedro e todos depois. Antes dessa revelação, as pessoas não sabiam, a gente não tinha essa revelação. Os leitores, eles liam esse texto, eles podiam se imaginar o Messias, mas eles não imaginavam Cristo, porque Cristo ainda não tinha vindo.
Então é importante lembrar disso, justamente para a gente não tirar as coisas do lugar. Como o Hernan disse, a gente está na cabeça dos anos 2000, mas a gente tem que lembrar que nos anos 200 a.C., por exemplo, as pessoas não sabiam de quem essa profecia se falava. E vários outros textos a gente precisa se atentar a esses detalhes também. No tópico 2 em diante, o Hernan. E aqui a gente vai continuar olhando novamente para o autor e para o leitor. Como o Mateus bem colocou, tem uma série de informações que elas não vêm explícitas da observação, mas elas vêm implícitas depois num estudo mais aprofundado. E agora a gente tem que começar a juntar as coisas. Como eu falei, a interpretação ela é uma viagem. A gente teve muita informação no passo de observação, mas muita informação. Talvez até aquele momento que você fale, nossa, não sei nem por onde começar a estudar isso. Mas agora a gente vai ter que voltar a olhar um pouquinho para o autor e para o leitor, mais especificamente em relação à sua motivação e o que ele usa de artifícios para poder passar aquela mensagem que ele está passando, para se fazer compreensível. E a primeira delas é a motivação. E a pergunta que tem que ficar para a gente é, beleza, por que um autor escreveu aquilo que ele escreveu? Tudo bem, o processo de escrita estava sendo conduzido por Deus, é verdade, mas o que foi escrito? Por que ele escreveu aquilo que ele escreveu? Então aqui a gente começa a buscar a motivação desse autor. O que ele quis dizer de fato quando ele escreve aquilo. E aqui eu trouxe um exemplo, talvez bem conhecido, só que lá de Lucas. E Lucas 1, ele vai falar de 1 a 4, ele vai falar o seguinte, logo no comecinho do Evangelho de Lucas, e a gente já viu, como o Robson relembrou hoje de manhã, que Lucas Atos, eles são um livro em 2 versões. É como se fosse aquele livro que tem volume 1, volume 2. Tipo uma enciclopédia da Barça, que tinha infinitos volumes. Lucas Atos são um livro em 2 volumes. Eu vi que algumas pessoas lendo Barça é histórico. Lucas 1 vai falar o seguinte, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo, Lucas falando, investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenha certeza das coisas que te foram ensinadas. Lucas estava desenvolvendo uma espécie de tratado aqui. Ele estava desenvolvendo uma espécie de compêndio de veracidades. Falando assim, Teófilo, isso é a verdade. Você deve estar ouvindo muitas coisas, mas isso é a verdade e eu mesmo pesquisei. Lucas Atos começa a ter uma visão um pouquinho diferente, uma vez que a gente entende que isso daqui é um tratado. É ele falando para Teófilo, Teófilo, tudo isso daqui é verdade. A sua ação diante da verdade tem que ser uma. Então aqui a motivação do autor, algumas motivações elas vão estar um pouquinho mais implícitas. Talvez a gente tenha que escavar um pouquinho. Lucas, Atos, por exemplo, a gente não consegue achar a motivação explícita em Atos. A gente tem que voltar para Lucas. Algumas cartas, pelo menos as cartas de Paulo, ele é muito certeiro no propósito dele. Ele deixa muito explícito. Algumas não tanto. Em algumas outras cartas não tanto. Em alguns textos, talvez alguns outros textos narrativos, não tanto. Mas é importante isso. Por que esse autor escreveu? Qual era o propósito dele escrevendo? E por que Deus usou esse propósito para conduzir a sua mensagem através desse texto? E aí, se a gente for avançar em relação a como esse autor escreveu, a gente vai analisar quais são as estruturas que ele usa para poder escrever aquilo que ele escreve. Ou seja, como é que ele usa a estrutura textual para encaixar a sua motivação. Então isso daqui também é importante. Então nos livros que a gente lê, é diferente, por exemplo, se a gente for ler um livro, um poema, Os Lusíadas, ou Cecília Meirelles, é um poema? São poemas, né? Cecília. Me ajudem, não sei, desculpa. Mas é diferente, agora eu vou falar um que eu sei, é diferente se a gente for ler um Machado de Assis, por exemplo, que é uma narrativa pura. É diferente. Só que o autor ele está usando dessa estrutura para falar a sua motivação. E aqui eu trouxe alguns exemplos, por exemplo. É importante a gente ver algumas palavras repetidas, alguns termos importantes que ele usa, se ele vai usar alguma ilustração. Então, principalmente as narrativas são cheias de ilustrações. Por que ele usou uma ilustração? Porque aquela ilustração. Tudo isso é uma motivação, tudo isso ajuda a encaminhar a motivação. E aqui eu trouxe um texto de Eclesiastes que eu acho incrível, eu acho muito bom esse texto. Eu tentei começar a grifar tudo cada vez que ele usa a palavra tempo, e eu me cansei na quinta, porque ele usa muito a palavra tempo, e faz muito sentido.
Eclesiastes 3 vai falar o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar, tempo de pedras e um monte de tempo que eu não cansei. É muito tempo. E ele vai usando isso por 8 versículos. Por quê? Porque ele repete tanto a palavra tempo. Por que que ele vai usar essas dicotomias, essas diferenças extremas? Por exemplo, derrubar e construir, guardar e jogar fora. Porque nesse momento do texto de Eclesiastes, o autor está falando justamente sobre as dicotomias da vida. Ele está falando que a vida vai ser cheia disso. A vida não vai ser uma coisa contínua. A vida vai ser cheia de altos e cheia de baixos. Vai ter tempo de uma coisa e vai ter tempo de outra. Então ele está usando dessa estrutura que parece um poema para falar assim, olha, a vida é feita disso. A vida é assim. Ela é altos e baixos. Ela é guardar e jogar fora. Ela é derrubar e construir. Então, olha como ele está usando a estrutura desse texto, aí, claro, fazendo todo o processo de observação que a gente já fez, mas a gente vai trazendo essa interpretação. Ah, então ele está querendo dizer para essas pessoas que a vida ela tem que ser vivida dessa forma. Diante, claro, da soberania de Deus e da obediência a Deus, mas sabendo que a vida é feita de dicotomias, de contrastes. E a gente vai olhar então para os leitores, evoluindo um pouquinho. Vamos olhar um pouquinho para os leitores. Quem eram esses leitores? Qual era o seu contexto? Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido porque a gente já viu muito disso na parte de observação. Mas quando a gente voltar lá para o texto de Lucas, bom, a gente já viu, inclusive o Robson fez essa pergunta, quando ele fez essa pergunta eu falei, droga, ele matou meu exemplo, mas tudo bem. Mas tem Teófilo aqui. Teófilo encomendou um livro. Encomendar livros há 2000 anos atrás era caríssimo. Teófilo pode ser o nome de uma pessoa, pode ser um título. Mas o fato é, Lucas está fazendo um tratado da veracidade dos eventos que aconteceram sobre a vida de Cristo para Teófilo. Então a gente tem que ver que ele está falando para uma pessoa. Mas tem um outro exemplo que é muito mais interessante, pelo menos nesse ponto, que é Filemon. Porque quando Paulo escreve para Filemon, ele escreve falando de um escravo, Onésimo, que havia fugido, e agora Onésimo estava voltando para o seu contexto original, para a sua família original. Só que voltando como um irmão em Cristo. E aí Paulo vai endereçar a sua carta não só para Filemon, mas ele vai endereçar para Filemon, para Áfia, para Arquipo e para a igreja. Essa carta ela provavelmente circulou na igreja. Por quê? Porque é importante. A interpretação dessa carta é, Filemon, não é só você que tem que receber Onésimo como um irmão, é a própria igreja. Perceba, aqui a gente está no contexto do autor. Mas olha como a gente começa a ter contornos diferentes sobre o mesmo texto. A igreja que se reunia na casa tem que receber Onésimo agora como um irmão. É diferente. Não é só para Filemon falando, ó, recebe Onésimo. Porque agora ele está voltando, ele fugiu, beleza, mas ele voltou para você. Não, agora é seu irmão. E aí, indo para o nosso tópico 3, quando a gente vai olhar para significado, que a gente vai ter que começar a amarrar as coisas agora. Então agora a gente juntou muita informação, vamos começar a amarrar todas essas informações. Quando a gente olha para significado, a gente vai olhar para os elementos importantes do texto, para a ideia principal desse texto e para qual tem que ser a reação dos leitores. Tudo bem? Nesse primeiro ponto, e nesses 3 pontos, a gente vai usar João 3,16. Clássico, tudo bem? Clássico. Mas para exemplificar tudo isso. João 3,16 fala o seguinte, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Texto muito conhecido. Mas vamos olhar um pouquinho. Quais seriam os elementos importantes desse texto? Bom, a gente tem aqui o uso de um termo importante, Filho unigênito. A gente vê um contraste entre perecer e ter a vida eterna. Então é um contraste muito claro, aí bem no finalzinho do versículo. E a gente vê um nele crer aí, uma ação direcionada. São alguns elementos destacados que podem ser importantes, que a gente pode destacar e olhá-los com mais cuidado. Se a gente avançar, qual pode ser a ideia principal desse versículo? Vamos juntar um pouco os elementos principais e começar a amarrar eles? Se a gente for ver, a gente tem uma ação aqui envolvida, crença, fé, nele crer. A gente tem um alguém direcionado, então a gente tem que direcionar essa crença para alguém, Filho unigênito.
de modo que você tenha, no final, a vida eterna. Então, é uma ação direcionada para alguém que vai gerar algo. Então, essa é a ideia principal desse versículo. Se a gente for fazer uma análise mais rápida aqui. Mas percebam, se a gente for olhar para aqueles que estavam lendo João lá atrás, o autor está falando isso. Olha, isso daqui é importante. Isso daqui é o que eu quero que vocês entendam dessa passagem. E aí vem o último ponto, que é qual que é a reação esperada dos leitores. Eu faço uma brincadeira com meus pré-adolescentes, eles odeiam. É incrível. Eu acho incrível. Que sempre no final de cada aula eu pergunto assim, beleza, e daí? E daí? Vocês ouviram tudo isso, vocês ficaram aqui minutos e minutos comigo, a gente, beleza, brincou, estudamos, conversamos, mas e daí? E daí? O que significa tudo isso? Inclusive, se vocês acharem alguns pré-adolescentes Nossa, façam isso, por favor. Pergunta para eles assim, a aula de hoje, e daí a aula de hoje? Vai ser incrível, alguns odeiam, assim, mas é incrível. Eu acho maravilhoso, porque faz a gente pensar. É o momento que faz a gente pensar. Mas e daí desse texto aqui? O e daí desse texto aqui é só isso daqui. João está falando, creiam, creiam. Porque vocês estão indo por um caminho de perecer, de morte, e pela crença vocês vão ter vida eterna. Reação dos leitores, creiam. E daí? E daí, João? Creiam. É isso. Então, qual que é a ideia principal dessa passagem? Entendeu? Muito bem. Aqui, a gente vai seguir, então, para um tópico muito importante, que é alguns cuidados que a gente precisa ter. Então, a gente olhou bastante da interpretação, como é que a gente amarra isso, como o Hernan disse. Mas, primeiro, queria trazer a citação aqui do MacArthur, que ele vai dizer o seguinte: no estudo bíblico, tire a mensagem correta de cada passagem. Não comprove suas preferências ou opiniões, fazendo a Bíblia dizer aquilo que você quer que ela diga. Então, como Robson bateu bastante na tecla, indutivo, não induzivo. Existem muitos pregadores por aí que eles vão fazer um malabarismo tão elaborado que eles vão induzir a Bíblia a dizer o que eles querem que eles digam. Lembra do nosso exercício aqui de como, mudando o contexto, a gente consegue fazer com que o texto ele diga qualquer coisa? Robson entrou e fez X. Eu posso dizer que isso é uma metáfora do espião que não sei o quê, e no final não tem nem Robson, nem xixi, nem um banheiro. Pode ser. Mas isso não respeita o texto original. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque o objetivo dessa aula, desse módulo de EBD, é justamente para que a igreja esteja preparada para reconhecer ensinos corretos e ensinos desonestos, ou, na pior das hipóteses, ensinos falsos. Desonestos incorretos para contexto. Então você vai, não é só confiar no que está sendo dito aqui na frente, e é isso daí. Você chega em casa e você analisa, você vê o que foi dito, se está de acordo com o que o livro fala, com o que o texto está dizendo, com o que o contexto apresenta e todos os outros fatores aqui apresentados. E se você achar mais fatores, melhor ainda. Comparar com diferentes traduções, diferentes comentários, diferentes estudos. Isso é muito importante para que a gente consiga diferenciar o que é o ensino correto da palavra e o que é o ensino incorreto. E aí o segundo ponto muito importante aqui também é o seguinte: pode ser, e é muito provável que isso aconteça, a gente tem mais de 2.000 anos aí de interpretação bíblica do Novo Testamento, em que, olhando o mesmo texto, os mesmos aspectos, as mesmas palavras, duas pessoas vão chegar em interpretações diferentes, não necessariamente erradas. A gente tem várias outras denominações, por exemplo, os presbiterianos que interpretam a Bíblia de um modo muito diferente do nosso, em alguns textos, que não necessariamente são interpretações heréticas. A gente não pode dizer que, porque ele chegou a uma interpretação diferente da nossa, necessariamente ele está sendo herege, ele está criando uma heresia. Não necessariamente. Então isso é muito importante também. A nossa interpretação não é a única. É a que, diante de todas as possíveis, nós acreditamos ser a mais correta. Mas não necessariamente é a única certa, a única verdade, que todo mundo que pensa diferente é um herege, que não é crente e vai para o inferno no final das contas. Não. Tá bom? Isso é muito importante se ter em mente também. E outra coisa muito importante é que dúvidas elas surgem e vão surgir quando você tiver parado para fazer esses estudos. Então é muito importante ver, que nem o Robson comentou bastante aqui, estudos, comentários, pesquisar
no Google, inteligência artificial, mas com todo o cuidado devido para que você tire as suas dúvidas. Ninguém vai saber de tudo em todos os tempos e todos os aspectos, nem mesmo o pastor, porque senão ele não precisava preparar a pregação. Então, é importante você saber tirar essas dúvidas também. Aqui a gente acho que não colocou no slide, mas a ideia é pegar essa folha que vocês têm, acho que agora todo mundo conseguiu pegar a folhinha que a gente entregou, e usar ela para trabalhar em cima do mesmo texto que a gente trabalhou na semana passada, Atos, capítulo 1, versículo 8. E aqui é importante, vou voltar alguns slides, é importante porque a gente trabalhou vários aspectos, e eu esqueci de falar no contexto especificamente, que nem todos eles vão aparecer nesse texto, tá bom? Então a gente falou bastante aqui de... Calma aí. A gente falou de cultura, de natureza, geografia, história, teologia. Nem sempre todos esses aspectos vão aparecer em todos os textos. Então vocês podem chegar em casa, olhar o texto de Atos 1:8 e falar, poxa, mas aqui ele não está falando nada muito específico sobre história. Pode ser que você chegue a essa conclusão. Tudo bem, nem todo o texto ele vai trabalhar todos esses aspectos. A gente separou aqui os 4 que a gente acredita que englobam a maioria deles, mas nem todos vão trabalhar. Então não tem problema você chegar em casa e achar que não tem nada para anotar em uma parte específica. Nem todo o contexto vai estar lá. Outra coisa importante é a diferença entre esse contexto aqui e a aula passada de observação. Porque observação a gente pergunta, olha ali o que veio antes, o que veio depois e tudo mais. Qual que é a diferença da observação da aula passada para esse aspecto aqui do contexto? O contexto que a gente apresentou aqui, ele não vai estar dentro do texto. Ele não vai estar explícito. É o que a gente chamou aqui de contexto externo. Então, se a gente pega de novo o texto do bom samaritano, o texto ele não explica para a gente o que é um samaritano. Por que um samaritano é tão chocante para os judeus? Isso aqui você vai achar fora do texto. Você vai pesquisar isso fora do texto. A questão da estrada para Jericó também. Não vai estar dentro do texto. Você não vai conseguir perguntar o que, quem, quando, onde, por quê e achar essas respostas. Algumas respostas você vai precisar pesquisar fora do texto, tá bom? Então, isso aqui é importante para a gente definir a diferença entre observação e interpretação. E na aula que vem, no domingo que vem, a gente vai chegar no último ponto, no último passo, que é o e daí pra gente. O e daí que o Hernan apresentou é o e daí para quem estava lendo na época. E daí pra gente? Beleza. Você pode, que nem ele usou o exemplo da casa, você pode fazer a estrutura bonitinha, você pode fazer a base bonitinha, você pode fazer a estrutura bonitinha, mas se você não fizer a casa utilizável, ninguém vai morar lá. Não vai fazer diferença nenhuma a casa estar lá ou a casa não estar lá. Então, se você não fizer um acabamento muito bem feito, a casa é inútil. E daí que não vai fazer diferença. Então, o exercício para a próxima semana é esse de você olhar a folhinha, não precisa preencher tudo, nem sempre vai dar, mas analisa, procura a ideia principal do texto, por que ele usa Judéia, Samaria, confins da terra, por exemplo. E aí, na semana que vem, a gente vai ver que diferença isso faz para as nossas vidas hoje. Beleza? Alguma dúvida? Beleza. Então, todas serem respondidas aí para a semana que vem. Então, a gente vai fazer uma oração aqui para terminar a aula de hoje, e aí já estaremos liberados para o intervalo, tá bom? Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui para em comunhão estarmos aprendendo mais da Tua Palavra, também louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Nós queremos pedir agora pela Tua orientação, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa nos guiar nessa jornada, Pai, que sempre que nós nos sentemos para estudar e ouvir a Tua Palavra, Pai, que nós possamos ser guiados pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, para nos mostrar o que devemos prestar atenção, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar para nós e também nos mostrar as interpretações corretas, ó Deus, e, quando necessário, também mostrar aquilo que está errado para que nós possamos corrigir também e buscar sempre a Tua verdade, Pai. Peço que o Senhor nos abençoe neste momento, que possamos também aproveitar o restante do culto e render-te graças durante todos os nossos dias e durante essa semana também. Isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.